Acredito que todas as afirmações neste vídeo são verdadeiras, mas também creio que talvez tenha incluído pelo menos uma mentira. Minha voz é real ou é IA? Pergunta a armadilha. Afinal, você nunca ouviu minha voz. O que você está ouvindo agora é apenas um eco digital, uma reconstrução processada por máquinas. Parece uma voz, mas é. Vivemos em um mundo onde nada é o que parece, onde a lógica se dobra sobre si mesma e as perguntas mais simples se tornam impossíveis de responder. Paradoxos como o da Abilene, onde um grupo decide algo que ninguém realmente quer, são comuns. Todos cedem, esperando que a decisão seja a melhor para o grupo, mas todos ficam insatisfeitos, porque aceitamos decisões que não queremos, muitas vezes por medo de desagradar os outros, mas ao fazer isso, corremos o risco de gerar outro tipo de problema: a intolerância disfarçada de tolerância. Por exemplo, você já pensou sobre o paradoxo de sentar o dia todo ou ficar em pé? Ambos são prejudiciais. A solução está no equilíbrio, como a mesa de trabalho FlexiSpot, que me permite alternar entre sentar e ficar em pé de maneira prática e silenciosa. Isso ajuda a melhorar a saúde e a produtividade. Agora, imagine uma situação em que alguém faz uma piada em um show de comédia e você precisa decidir se deve intervir. Se você confrontar a pessoa, pode ser visto como censurador. Mas se não agir, pode ser intolerante com a vítima. Isso nos leva ao paradoxo da tolerância, que nos obriga a entender que para sermos realmente tolerantes, precisamos, em certos casos, ser intolerantes com comportamentos prejudiciais. E como sabemos o que escolher? A vida está cheia de dilemas, como o paradoxo de Burden's Ass, onde uma criatura não consegue decidir entre duas boas opções e acaba perdendo ambas. Isso acontece quando somos paralisados pela indecisão e excesso de opções, um fenômeno conhecido como o paradoxo da escolha. E quando enfrentamos o conhecimento, muitas vezes, quanto mais sabemos, mais percebemos o quanto não sabemos. Esse é o paradoxo do conhecimento, que leva à síndrome do impostor, onde você não se sente bom o suficiente, mesmo com evidências claras de seu progresso. Pensando nisso, a vida parece ser cheia de paradoxos. Se conseguimos aprender a lidar com eles, talvez possamos entender melhor o que significa realmente viver. Em um futuro hipotético, uma máquina de teletransporte cria uma cópia de você. Mas qual versão é a verdadeira? Somos nossas memórias, nosso corpo ou algo mais profundo? Essas questões nos levam a pensar sobre a natureza da identidade e do tempo. O paradoxo de Fermi, por exemplo, levanta a questão sobre a existência de vida extraterrestre. Apesar das probabilidades, ainda não encontramos nenhum sinal de vida fora da Terra. Além disso, a religião e a onipotência de Deus geram dilemas lógicos. Pode Deus criar uma pedra tão pesada que não consiga levantar? E se há uma força imbatível e um objeto imovível, como eles poderiam coexistir no mesmo universo? Essas questões desafiam a lógica, mas nos ajudam a refletir sobre a complexidade da vida. Às vezes, as emoções também seguem a lógica do paradoxo da ficção. Podemos nos emocionar genuinamente com a morte de um personagem, mesmo sabendo que é ficção. Isso nos lembra que as histórias e os sentimentos que elas evocam têm o poder de nos conectar. E finalmente o paradoxo de somente um Sith lida com absolutos, de Star Wars nos faz questionar os absolutos. Se Obi-Wan diz isso, não está ele sendo absoluto também? Paradoxos estão em todo lugar, até nas coisas mais simples. Dizer algo tão absoluto? Se Anakin tivesse retrucado, poderia ter mostrado a hipocrisia dos Jedi, pois dogmas rígidos de qualquer lado geram isso. Isso nos faz questionar: será que declarações absolutas são sempre prejudiciais? Em debates políticos, ouvimos frequentemente: ou você está conosco, ou contra nós. Lidar com absolutos é sempre errado? Ou isso revela a complexidade da verdade? Como podemos diferenciar mentira e verdade? O paradoxo do mentiroso ilustra bem isso.
Se tudo o que digo é mentira, isso torna minha afirmação verdadeira, o que torna falso, criando um ciclo lógico. Isso é um truque mental. Mas, para um computador, esse tipo de erro é comum em declarações autorreferenciais. As palavras evoluem e, em vez de erros, podemos vê-las como dilemas que trazem novos significados. Na internet, isso acontece com frequência. Imagine que você encontra uma fonte para um projeto e, anos depois, descobre que ela se refere a um artigo que cita seu próprio trabalho como referência. A informação parece credível, mas de onde veio realmente? Esse é o paradoxo bootstrap, onde o conhecimento se autorreferencia sem uma origem clara. Outro exemplo de contradição é o paradoxo do infinito, como o Hotel Infinito de Hilbert. Imagine um hotel com quartos infinitos. Mesmo cheio, ainda há espaço para mais hóspedes. Isso nos mostra como a lógica e a matemática podem ser contraintuitivas. O infinito é um conceito difícil de entender, mas ele existe em várias formas, como números primos e contagens infinitas. A surpresa também é um paradoxo. Por exemplo, o Papai Noel te surpreende quando você acha que não poderia ser surpreendido. A surpresa só acontece porque você acreditava que não aconteceria. Isso nos lembra que nem tudo pode ser antecipado, e a previsibilidade nem sempre é uma garantia. Finalmente, o paradoxo epistemológico do prefácio nos diz que podemos estar certos de algo e, ao mesmo tempo, duvidar de nós mesmos. Isso é como verificar se trancamos a porta, mesmo sabendo que sim. A vida está cheia de contradições, e talvez o sentido da verdade não seja a certeza, mas o que sobrevive aos paradoxos.